nossa reunião pública, sábado, desse horário, das 10 horas. Teremos outra à tarde, às 5 da tarde. Lembrando que semana que vem, que é dia 23 e dia 30, nós não teremos a reunião da tarde. Teremos só a reunião da parte da manhã, tá? Porque aí já é entre véspera de Natal. Então, o nosso presidente Newton achou por bem suspender as reuniões da tarde. Então, sábado que vem e no outro sábado, só teremos reunião nesse horário, das 10 horas, certo? Não teremos à tarde. Nesse horário hoje, nós tem festa lá atrás, porque é a entrega das bolsas das crianças, as bolsas de Natal, e todos terão o almoço também de Natal. Então, hoje é um dia muito festivo, e sempre no dia festivo nós temos que manter a nossa mente equilibrada, lembrando sempre que é festivo, porque é uma homenagem que fazemos ao nosso Mestre Jesus. E quanto mais equilibrados nós aqui estivermos, melhor será a festinha lá atrás, não é? Estaremos todos vibrando para que todos possam sair daqui hoje com o coração tranquilo, equilibrado, muito feliz, lembrando de tudo que foi feito na manhã de hoje, certo? Então, vamos nos manter bem pacificados, bem equilibrados, para que todos lá que estão lá no telheiro sintam que é um dia de festa, mas é uma homenagem ao aniversariante mais importante do mês, que é Jesus. Quarta-feira continuaremos com as nossas reuniões públicas, isso não vai parar, com o trabalho da cura. Quarta-feira é o trabalho da cura, por isso nós sempre pedimos que quem precisar de um atendimento fraterno para ser encaminhado ao passe de cura, no final da reunião, mantenha-se no mesmo lugar, que o médium da casa irá conversar e ver da necessidade do passe de cura. A gente lembra sempre que o passe de cura é para nos fortalecer, no sentido de nós entendermos por que estamos passando por determinada dificuldade, seja ela na parte física, seja ela na parte emocional. O passe de cura nos orienta com relação a isso, nos fortalece. É um trabalho que lá na sala da cura, os médiuns orientam a todas as pessoas que vão receber o passe, porque eles têm uma responsabilidade muito grande. Eles, que eu digo, é quem vai receber o passe. O médium sabe da responsabilidade dele como médium, mas quem recebe o passe de cura tem que ter uma responsabilidade muito grande. Tem que ter uma fé muito grande, tem que estar sempre ligado a Jesus, aos bons espíritos, para que aquele passe que ele vai receber naquele momento ali, na sala da cura, faça o efeito que a gente realmente está precisando. Hoje nós temos aqui uma oferta excelente, olha só, esse livrinho aqui, ó, Eu Te Amo, Meu Filho, ele está por R$5 na livraria. Olha que coisa boa para a gente dar de presente, né? Principalmente para um pai, para uma mãe, porque é um livro educativo, é de leitura muito fácil, um livro fininho, né? Porque às vezes a gente ganha um livro de presente assim muito grosso, a gente, é grosso, né? Vou levar um tempinho lendo, né? Não é que a gente não queira usar um livro grosso, a gente vai porque é o que a gente usa, né? Os nossos livros, em geral, olha só, o meu Evangelho, que já tem um novo, tá, gente? Porque esse aqui já está pedindo socorro, de tão velhinho que ele está. Mas esse livrinho aqui é muito, muito interessante. Então, quem quiser, após a reunião lá na livraria, R$5, tá? Temos aqui, hoje não está aqui, mas a rifa do café da manhã, ainda temos alguns números, a rifa está por R$5, a rifa está lá na livraria. Temos a nossa agenda para o ano de 24, temos esse ano, só estamos com a agenda grande, que eu acho muito bom, porque a gente pode escrever bastante nela. Está muito bonita a agenda, eu não estou com ela aqui, mas ela é bem parecida com a do ano passado. Essa aqui é do ano passado, ó, de 23.
É bem parecidinha com essa, só que é do ano de 24. A agenda está por R$ 40. Então, quem quiser a agenda, após a reunião, lá na livraria, rifa de R$ 5, livrinho de R$ 5, agenda para a gente colocar a nossa vida em dia, né? Para a gente não esquecer os nossos compromissos. Os cursos da casa, nós demos agora uma paradinha, vamos retornar no dia 8 de janeiro, na semana de 8 de janeiro, vamos recomeçar todos os cursos. Quem ainda não fez nenhum, está na hora de começar. É só escolher o dia e o horário que mais lhe aprouver. E para fazer o curso, nós temos que comprar o livro do curso que a gente vai fazer. Temos todos lá na livraria, a bons preços. Quem não puder pagar de uma vez, paga de 2, 3 vezes. Mas devemos fazer o curso com o livro nas mãos. E quem estava fazendo o curso, nós vamos dar uns diazinhos de férias agora e retornaremos no dia 8 de janeiro, que é uma segunda-feira. E cada curso no seu dia, né? O meu curso é Evangelho na terça e assim por diante, certo? Nós estamos, nesse mês de dezembro, nós estamos, a nossa palestra tem sido em torno das parábolas de Jesus. Hoje a parábola do filho pródigo, que é o nosso companheiro Léo que vai nos falar. Durante o passe, a nossa companheira Rosana vai nos falar do Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 5, a vinda do Espírito de verdade. Por isso que eu digo que todos devem fazer os cursos e fazer o curso do Evangelho, que no Evangelho vocês vão conhecer muito bem o Espírito de verdade. Então, vamos ver aqui, vou ler um pedacinho do item 5 para nós iniciarmos o nosso estudo. É uma mensagem do Espírito de verdade. E ele diz assim: como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então vamos elevar o nosso pensamento, lembrando sempre da doce e meiga imagem do Cristo, lembrando que esse mês nós estamos comemorando o nascimento dele. Querido Mestre Jesus, estamos todos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, pedindo sempre as Tuas bênçãos para cada um de nós, para cada um que adentrar aqui no nosso SEAP, a nossa casa de amor, no dia de hoje. Pedindo, Senhor, que abençoe todas as tarefas que estão sendo realizadas e as que vão ser realizadas até na parte da tarde. Abençoa, Senhor, a todos que aqui estiverem, que o Teu sentimento de amor possa iluminar as nossas mentes, o nosso coração, não só hoje, mas todos os dias, Senhor. Nós Te agradecemos muito, Jesus, por nos intuir, vir a esta casa para estudar o Teu Evangelho, para ouvir os ensinamentos dos Espíritos enviados por Ti. Então, Jesus, é em Teu nome, e em nome desses Espíritos amorosos, o nosso querido amigo altivo, Antônio de Aquino, Allan Kardec,
Dr. Herman, todos esses espíritos amigos que estão sempre junto de nós, nos amparando, nos encorajando e protegendo. E em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, a parábola do filho pródigo vai ficar para o nosso companheiro Léo dissertar sobre ela. Que Jesus abençoe, Léo. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja junto de cada um de nós nesta manhã. É com uma felicidade muito grande em meu coração que eu estou na nossa casa mais uma vez falando de Jesus. Quando a gente fala de Jesus, a gente sempre aprende um pouquinho mais com os seus ensinamentos, com as suas mensagens, com o seu exemplo aqui na Terra. Falando do Cristo, momento sublime de aprendizado para cada um dos nossos corações. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse Espírito que aqui na Terra encarnou junto de cada um de nós. Primeiro, não vamos confundir Deus com Jesus. Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Jesus é o nosso Mestre, aquele irmão mais velho, mais sábio que vem nos orientar e nos ajudar. Mas aí nos questionamos, quem é esse Espírito que encarnou aqui na Terra para nos ajudar? Quem é esse Espírito que todos nós temos notícias que veio trazer a divisão do tempo? O nosso tempo cronológico da história, ele se contabiliza em AC e DC, antes do Cristo e depois do Cristo. A literatura espírita nos relata que a formação do planeta Terra e junto do sistema solar, o Cristo já era um dos seus elaboradores e governantes. Ou seja, o Cristo participou da formação do nosso planeta. Os cientistas nos falam que a formação do planeta Terra data-se aproximadamente de 4 bilhões e meio de anos. Há 4 bilhões e meio de anos, o Cristo já era o Espírito de Escol, que nos apresentou aqui encarnados há 2000 anos atrás. Espírito esse que está tão junto de nós que muitas das vezes nós nos distanciamos dele por não compreendermos a mensagem que ele veio trazer para cada um dos nossos corações. Há uma historinha que Humberto de Campos nos conta, que o profeta Simeão, o velho Simeão, ele tinha uma revelação de que ele iria conhecer o Messias. Há mais de 4.000 anos atrás, antes do Cristo encarnar junto de cada um de nós, já se falavam na vinda do Messias na Terra. E o velho Simeão teve a revelação de que ele só morreria depois de conhecer o Messias.
e que ele iria conhecer o Messias. E a história nos relata que Simeão foi dono do escravo José, o pai de Jesus. Simeão, junto com os irmãos de José, haviam vendido José por uma terra distante. Mas Simeão gostava tanto de José que se arrependeu daquele negócio e desfez a venda do escravo carpinteiro e trouxe José de volta. José viveu junto da família de Simeão trabalhando e teve a sua liberdade dada por Simeão. Tinha-se o hábito dos judeus, quando as crianças nascessem, eram levadas à sinagoga. Como nós temos às vezes o batismo do bebê, da criança, daquele novo ser. E Jesus havia nascido, como todos nós sabemos, numa estrebaria, com uma manjedoura, num berço de palha, junto aos animais. Na mente de Simeão, a vinda do Messias seria a vinda daquele que iria libertar o seu povo da opressão. Ele viria um guerreiro, ou viria um nobre, ou viria dentro do círculo dos doutores da lei, ou até mesmo nascido no berço de Roma, a qual dominava a região. Maria e José, com 8 anos, com 8 dias de nascimento do bebê Jesus, leva ele na sinagoga. Chegando na sinagoga, Simeão reconhece a figura do Messias e olha para o bebê Jesus e fica estarrecido com a sua vinda e que aquela profecia havia sido concretizada. Mas o questionamento do velho Simeão foi: por que não nasceste num berço de ouro? Se vai ser o rei que irá nos libertar, por que não nasceste no berço da sabedoria dos doutores da lei? Por que não nascestes no berço de Roma? Fez esse questionamento em pensamento aquela figura de Maria, José e o bebê Jesus. Num ato despercebido por Simeão, o bebê levanta-lhe o braço e aponta para o coração de Simeão. Mostra-lhe o seu coração. Simeão não entende aquele gesto. E no plano espiritual, conta que agora ele consegue compreender a figura do bebê Jesus apontando para o coração de Simeão, porque o Cristo não veio para a glória, não veio para o poder mundano, não veio para o ouro ou para as riquezas do nosso mundo, veio pelo nosso amor. Amor este que é a palavra que sintetiza a vida e a vinda do nosso Senhor Jesus ao nosso planeta. Exemplo que temos a seguir. Como o irmão mais velho educa e ensina aquele irmão menor que ainda não tem condições de aprender, o Cristo nos passa e nos ensina através de parábolas, porque a própria população da região não havia capacidade ainda de entender todas as revelações que ele tinha para nos mostrar.
a parábola de hoje do filho pródigo era um senhor que haviam terras de posse e 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O mais novo chega para seu pai e fala: pai, eu quero o que me pertence. Eu quero a minha herança que o Senhor me dê e que eu vou curtir o mundo, vou viver a vida e não quero mais ficar aqui no trabalho de suas terras. O pai, ressabiado com aquele filho, atende-lhe à vontade e lhe dá a sua herança. Divide com seu irmão mais velho, que ficou junto com o pai, e lhe dá esta herança. O filho vai viver a vida mundana, os prazeres da carne, os desejos efêmeros, as vontades da vida, como se não tivesse um amanhã. Só que acaba esta herança. E este filho fica perdido ao ponto de não ter o que se alimentar, ao ponto de viver na rua, ao ponto de trabalhar junto com os porcos, que era como se fosse um trabalho mais simplório. E ele vai trabalhar junto aos porcos até para se alimentar daquelas comidas que eram dadas aos porcos. No momento de dor e de sofrimento, este filho pródigo pensa e relembra da figura do seu pai, homem bom, homem justo, a qual ele fez a atitude precipitada de viver a vida mundana. Eleva o pensamento e fala: meu pai me receberia. Os trabalhadores do meu pai nunca passaram a necessidade ou a fome a qual eu estou passando. Os trabalhadores do meu pai nunca tiveram tanta dificuldade como eu estou vivendo. E este filho retorna para o seio do seu lar. Esse filho arrependido volta para o seu porto seguro, com vergonha, com preocupação, até com certo receio para entender se realmente ele seria bem recebido. Sabia que seu pai o iria recebê-lo, mas não sabia se ia ser o bem recebido. Seu pai, a longa distância, enxerga este filho perdido. Este filho que muitos falavam que estava morto, retorna para o porto seguro de seu pai, arrependido, magoado, dolorido, sofrido com as vicissitudes da vida, que foram opções pessoais dele, viver a vida efêmera, a vida do prazer, a vida mundana, a vida que não é a verdadeira vida espiritual. Seu pai, enxergando a distância, corre ao encontro desse filho e o abraça, coloca o seu filho no braços e fala: que bom que retornou. Venha, vamos tomar um banho, vamos se alimentar, vamos colocar uma túnica. Entregou-lhe a figura dos elementos, dos objetos, o anel, a roupa, e acolheu aquele filho pródigo, aquele filho que gastou toda a sua herança, que gastou todas as suas possibilidades que tinham
com os prazeres efêmeros e passageiros do mundo. Mandou os seus servos matar um novilho, um bezerro mais gordo, daquela carne mais macia, para festejar o retorno daquele filho perdido, que volta para o seio de seu lar. O amor, a compreensão, o carinho que este pai teve com este filho rebelde foi imenso. Seu irmão mais velho, chegando na propriedade, espanta-se com a música, com a festa, com aquele momento de alegria, e questiona um dos trabalhadores de seu pai: o que está vendo aqui? O que está acontecendo na minha casa? E ele fala: seu irmão perdido voltou. Seu irmão, que estava sendo considerado morto, retornou ao nosso lar, à casa de seu pai. Este filho, indignado, egoisticamente raivoso, pergunta: mas como assim? Papai mandou matar o novilho, fazendo uma festa para aquele que o abandonou? Para aquele que foi viver a vida carnal, junto das emoções baratas e efêmeras do mundo? E eu, que aqui fiquei junto dele, nunca recebi tal glória ou festividade? E seu pai encontra o filho mais velho e fala: que alegria está no meu coração a chegada do seu irmão. Havia pensado que eles tinham se perdido no mundo, havia pensado que nunca mais o veria, e fico imaginando quantas dores e quantos sofrimentos o seu irmão passou. A história que Jesus nos conta é exatamente como nós vivemos em nossa vida. Quem é o pai dos dois filhos, senão Deus, o nosso Criador? E quem são os dois filhos? O pródigo, o que gasta, o que não dá valor, o que destrói as riquezas, e o filho mais velho, o egoísta, o que fica raivoso com o pai por ele ter recebido bem aquele filho, aquele irmão perdido. Não somos nós? Não é exatamente como nós vivemos? E o que será que o Cristo veio trazer com esta parábola tão bonita? É um Deus vingativo? É um Deus raivoso? É um Deus que barganha com a gente? Que eu vou fazer este sacrifício que não me melhora em nada para agradar a Deus? Esse Deus não existe. Esse Deus é bondoso. Esse Deus que realmente existe, Ele é misericordioso. Ele é o Deus que recebe o filho pródigo e fica feliz com o seu retorno ao seu berço, com o seu retorno à verdadeira vida. Esse é o nosso Pai. Esse é o Pai que temos que ter em nossos corações como exemplo em nossa vida. Moisés foi a primeira revelação. O profeta Moisés veio trazer, na sua época, a lei,
Moisés veio trazer o sentido de unicidade divina. Deus é um só. Num povo aonde existiam o Deus do sol, o Deus da terra, o Deus da colheita, o Deus do bezerro de ouro. Moisés acabou com isso. Deus é único. Deus é o nosso Pai. A segunda revelação, o Cristo encarna junto de cada um de nós. Vocês imaginam um espírito que há 4 bilhões de anos já era um espírito de escola, sem haver qualquer necessidade de encarnar no planeta Terra, ele vir ao planeta Terra, encarnar junto de cada um de nós, para nos ensinar, para nos mostrar, para nos exemplificar o sentido da palavra amor. O que o Cristo veio trazer para nós foi o amor ao próximo, o amor ao semelhante, o amar o vosso inimigo. Um dos momentos mais engraçados que eu vi na nossa história cotidiana, e muito interessante, e com certeza foi inspirado pelos bons espíritos, foi o momento do Papa Francisco chegar na Palestina e abordar o tema de amar o seu inimigo. Um povo que vive em guerra há mais de 2000 anos, aonde convivem uns com os outros, mas a qualquer momento explode uma confusão. E o Cristo veio trazer para nós o amar o inimigo, o amar aquele que nos quer mal, amar aquele que deseja mal a quem a gente ama. Talvez ainda não consigamos. Podemos perdoá-los, podemos não vibrar na mesma faixa, podemos não emanar para aquele semelhante aquele mesmo pensamento que ele, na ignorância, emana para cada um de nós. Mas o Cristo nos ensinou foi amá-los. O Cristo nos exemplificou que todos nós somos irmãos. Na oração dominical do Pai Nosso, o Cristo fala: Pai nosso que estás no céu. Todos nós somos irmãos. O Cristo é o nosso irmão mais velho, aquele irmão mais sábio, aquele irmão com maior conhecimento, que com o seu carinho, com a sua ternura, ensina o bebezinho que ainda está sendo alfabetizado, que somos nós. Então, vamos aprender um pouco mais com o seu ensinamento, com o seu exemplo, com a sua vida. Não temos que aprender com Cristo porque Ele foi crucificado ou porque nós o crucificamos. Temos que aprender com Cristo o que Ele nos deixou de verdade, que são os seus ensinamentos. Moisés, primeira revelação. O Cristo como segunda revelação. E o próprio Cristo relata nos Evangelhos que Ele enviaria o Consolador prometido, a Boa Nova, para nos esclarecer ainda mais sobre a vida. Se eu parto do princípio que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, se eu não tiver a doutrina espírita nos meus conhecimentos, por que nasce uma criança
com uma doença terminal. Porque nasce uma criança com um câncer. Eu outro dia vendo um programa, um podcast na internet, e tem um pastor que ele fala muito de casamento, ele é até um cara muito engraçado, e tinha um apresentador de televisão do SBT, ele fazendo entrevista com ele, né? E esse entrevistador, o pastor, começa a brincar e ele fala que a família dele é evangélica, que é de origem evangélica, que ele gosta muito das histórias do Cristo, e que ele fala assim: pastor, quando uma criança pequena é curada, o que é aquilo? É uma graça de Deus, meu filho. É uma dádiva do Senhor. Aí esse apresentador volta para ele e fala assim: tudo bem, mas e quando essa criança pequena com uma doença incurável, ela não é curada? O que é isso? E o pastor não soube o que falar. Não tinha a resposta. E disse que eram os desígnios do Pai. Desígnios como? Deus cura um e não cura o outro? Que justiça é essa que eu, que sou homem, imperfeito, se eu posso curar, eu vou curar a todos? E fica aquela dúvida no ar. Aí, o nosso querido professor Rivail, o nosso Allan Kardec, nos traz a doutrina espírita. Doutrina essa que vem tirar todos os nossos questionamentos da vida, que vem tirar todas as nossas dúvidas perante as nossas perguntas da existência aqui no planeta Terra. Somos espíritos imortais. Fomos criados simples e ignorantes. Estamos hoje reencarnados neste corpo físico, mas já tivemos várias reencarnações em outros corpos. Nossas vidas, milênios, milhões, não sabemos o quanto, não nos interessa, porque não conseguimos modificar o que fizemos num passado. Eu não consigo modificar o que eu pensei, o que eu fiz ontem. Então, para quê? Eu quero saber. Mas se eu sei que eu sou um espírito imortal, se eu sei que eu reencarno várias vezes para progredir, para evoluir, eu tenho todas as respostas da minha vida. Porque não cai uma folha de uma pequena árvore no chão a qual meu Pai não tem o conhecimento. Não existe o acaso. Não existe a dúvida perante a doutrina espírita. Ela nos esclarece, ela nos mostra, ela nos exemplifica de que tudo em nossa vida tem uma causa, tem um porquê e tem uma consequência também. Doutrina essa que nos mostra o como devemos proceder em nossa vida. Podemos até não querer procedermos, podemos até não querer modificarmos, podemos até não querer trabalharmos. E ela nos fala do livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. A livre escolha da opção do que nós vamos fazer em nossa vida. Mas temos também a certeza de que somos responsáveis pelos nossos atos.
somos responsáveis pelas nossas atitudes. Somos senhores e senhoras dos nossos destinos. Não há a dor, o sofrimento pelo erro do próximo ou por alguma coisa que os meus pais fizeram, mas sim pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos e pelas minhas ações. Doutrina essa que vem nos esclarecer cada vez mais que todos nós temos que descruzarmos os nossos braços e trabalharmos, que nos ensina que só há duas maneiras de nós progredirmos: pelo amor ou pela dor. A opção é nossa. Nosso tão querido Dr. Erma, e ainda falava mais, que a maioria de nós ainda estamos progredindo pela dor. E só conseguimos progredir com o trabalho. Às vezes, obrigado. Às vezes impulsionado. Igual aquela criança que é filho, que a mãe manda, vai escovar seu dente. Fala 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50, 100 vezes. Aí ficamos adultos e vemos que a gente não consegue acordar sem escovar os dentes. Assim também somos nós no nosso progresso evolutivo. Temos, às vezes, que prosseguirmos com a obrigação. Ah, Léo, eu ainda não consigo amar o meu semelhante, mas eu consigo distribuir um prato de sopa, eu consigo fazer uma caridade, eu consigo ajudar uma instituição, eu consigo fazer com que aquele meu semelhante não fique tão distante de mim e consigo enxergar que ele é um irmão igual a cada um de nós. Um dos questionamentos que eu sempre tive junto da doutrina foi exatamente esse pensamento de amar o inimigo. Na minha razão limitada e no meu pensamento pequeno, o amar o inimigo era uma hipocrisia. Como amar aquele que me quer mal? Eu estou hipócrita se eu fizer isso. Isso é hipocrisia, isso é demagogia. Amar aquele que quer mal a quem eu amo, amar aquele a quem quer mal a um filho, amar aquele que quer mal a minha casa, a minha querida doutrina, não. Jesus, eu estou mais para Pedro, né? Pedro teve esse mesmo questionamento com o Cristo. E o Cristo vira para ele e fala: Pedro, é amar mesmo. Mas se não consegue amar, aprendas a suportá-los, que já vai ser um princípio do trabalho da dor, que o nosso tão querido Dr. Erma nos fala. Mas aí estudamos a doutrina espírita e nos embebecemos com Kardec e seus ensinamentos. E um dos princípios da doutrina espírita que nos esclarece é exatamente a reencarnação. Nós nascemos neste corpo, vamos desencarnar, vamos falecer e vamos nascer em outro corpo. Não vamos nascer no mesmo corpo, em outro corpo. Quando nascemos em outro corpo, nascemos um bebê, sem lembrança das nossas vidas passadas, sem saber quem nós fomos, com tendências, mas sem saber. Poucos casos são de crianças, alguns, que lembram de vidas passadas. Tem um filme, Minha Vida na Outra Vida, que é um caso de uma família eu acho que é de Israel, de uma região assim, e que a criança nasce
e que ela fala o nome dela na outra vida, fala o nome do pai, fala o nome da mãe, fala o nome da família, descreve a cidade, e a mãe fica assim impressionada que nunca ouviu aquilo e começa a notar o que a criança falava, e pega a criança e vai na cidade e vê que tudo que a criança falava era verídico. Era a prova científica da reencarnação. Mas a misericórdia de Deus é tão boa para cada um de nós que nós não lembramos o que nós fizemos no nosso passado. Parece que nós reencarnamos e começamos do zero. Zerado. Estou fazendo a minha maratona de vida zerado, sem histórico. Mas não é a realidade. Aí eu provo para vocês que todos nós amamos os nossos inimigos. Aí fala assim, Léo, tu está brincando. Uma hora está falando que é demagogia, outra hora está falando que é historinha. A doutrina espírita me provou que a gente ama o nosso inimigo. Essa encarnação eu vi no corpo do Leonardo. A minha filha, é um caso hipotético. Minha filha veio num corpo de mulher, é Alice. Só que eu fui o algoz dela na vida passada e a matei. Na vida anterior, ela foi meu algoz e me matou. Na vida de 3 encarnações atrás, nós éramos inimigos ferrenhos. E um matou muito o que o outro amou. A misericórdia de Deus é tão boa. A misericórdia divina, ela é tão grande, que hoje eu venho como pai da Alice. Aí me é revelado que somos espíritos antagônicos, espíritos inimigos, espíritos que não são afins e que são raivosos uns com os outros. Há mais de 1000 anos, eu pergunto a cada coração de vocês, vocês deixariam de amar os seus filhos ou as suas filhas, ou aquele ente querido, por saber dessas histórias trágicas que vivemos no passado? Nem um pouco. Eu acho que eu a amo mais ainda. Aí eu abaixo a cabeça e reflito. Bendita doutrina espírita. Bendita doutrina espírita que nos esclarece, que nos mostra, que nos exemplifica de que como nós amamos ao nosso inimigo, porque meu sentimento pela minha filha não muda em nada. Aquele amor paternal parece que aumenta no momento que eu sei que eu fiz algo ruim a ela. E do meu comprometimento nesta vida, porque se ela veio minha filha, a responsabilidade é minha como pai. Ou vice-versa. Se eu vim algum dia como filho dela, a responsabilidade foi dela. E o ciclo de ódio se quebra e se